Como quase não existe tutorial de design para lojas de camiseta no YouTube, como o Moisés comentou, eu vou te mostrar como fazer isso agora. Hoje a gente vai criar um design para uma loja de camisetas que imprime estampas personalizadas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um design para divulgar os serviços de uma loja de camiseta ou estamparia, usando um estilo mais minimalista, mas não 100%, e técnicas profissionais. Se você chegou agora, essa é uma série de tutoriais onde eu vou te ajudar a criar materiais de várias áreas diferentes em vários estilos de design. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você quiser se juntar à nossa comunidade, se inscreva e dá uma olhada nos links aqui na descrição. Ctrl N, 1080 por 1350, Create. Lembrando que todas as imagens de todos os tutoriais ficam lá no nosso Discord, no canal Downloads, o link está aqui na descrição. Arrasta para cá todas as imagens que você baixou, já remove o fundo delas, ok, todos os fundos removidos, agrupa tudo, Ctrl G, Imagens. Adiciona um background, pode ser no branco, dá um ok e arrasta aqui para baixo, para a gente ter um fundo e conseguir visualizar tudo o que estiver acontecendo. Talvez a gente não vai usar todas as imagens que estão aqui, tá? Mas a princípio deixa elas aí para a gente poder trabalhar. A ideia aqui é a seguinte, a gente vai ter essa modelo centralizada. Nota que do lado a gente tem a mesma camiseta, se você olhar, os mesmos detalhes estão lá, as mesmas rugas e tudo. Tem aqui, inclusive na parte da mão dela, corrigiram, é a mesma camiseta. E qual que é a ideia que eu tive aqui para esse material? Vai fazer assim, vai selecionar essa mulher aqui, a modelo, com a ferramenta de seleção aqui, retangular, adiciona uma máscara. Para você remover essa parte aqui da manga, você pega o pincel com a cor preta, tamanho que você quiser, e é só pintar. Duplica essa camada, seleciona a máscara e dá um Ctrl I, porque assim você vai ter as duas camadas separadas, tá vendo? Estão exatamente no mesmo tamanho e essa aqui é a jogada que a gente vai fazer. Seleciona as duas camadas, dá um Ctrl T, aumenta, não precisa ser muito porque a gente precisa de espaço para colocar o texto na parte de baixo. Essa imagem ela vai ficar no topo da página, dessa forma aqui. Não tem problema cortar a cabeça da mulher, depois a gente faz um esquema aqui. Ou joga ela para cima, não sei, a gente vê isso depois. Por enquanto vai ser assim. Tenta centralizar mais a camiseta do que a modelo, tá? E a ideia aqui é a seguinte. Dá um Ctrl G nas duas imagens separadas, porque a gente vai adicionar uma máscara em cada uma delas. Ctrl A, pega uma régua e arrasta até você sentir que travou, porque a gente vai estar bem centralizado aqui. A ideia é exatamente essa daqui. Pega a ferramenta de seleção retangular de novo, faz um retângulo selecionando essa metade do quadro, ou a outra, não importa. Com o grupo selecionado, adiciona uma máscara, segura a tecla Alt, clica sobre a máscara e arrasta para o grupo de cima. Seleciona o segundo grupo e dá um Ctrl I, dessa forma aqui, porque essa daqui é a ideia que eu tô pensando. A gente vai ter a camiseta solta de um lado e ela vestida do outro. Essa aqui é a ideia, ok? Deixa isso aqui separado por enquanto. Essa camiseta aqui talvez a gente use, talvez não. Já essas duas imagens aqui, que eu deixei dessa forma propositalmente, a gente vai trabalhar ela na parte de trás. Como? Seleciona as duas e joga para trás dos grupos da imagem, só que essas duas camadas precisam ficar dentro desse grupo imagens aqui para a gente ter um controle maior. Essa camiseta aqui, vamos fazer o seguinte, seleciona as duas, centraliza uma com a outra, dá um Ctrl T e diminui, para isso aqui ficar aqui na parte de baixo, dessa forma aqui. A outra, que está embaixo, você vai puxar ela para cá, para ficar da mesma forma desse lado aqui. Ou talvez de outra forma, ou mais para cima, ou rotacionado, não importa. Aqui a gente vê depois, vamos terminar a estrutura primeiro. Duplica essas duas camadas de baixo da camiseta, tá? Eu sei que tá bagunçado, fica tranquilo que já você vai entender. Essa de baixo, você vai arrastar para cá, focando aqui na estampa e não na camiseta, porque essa camiseta a gente vai apagar. Inclusive, vamos fazer isso agora nas duas, para você não ficar confuso. Tira a visualização dessas duas pastas, porque assim fica mais fácil de você visualizar. Essas duas camisetas aqui, você vai fazer o seguinte. Essa daqui vai pegar de novo, selecionar esse lado e adicionar uma máscara. Na outra camiseta vai fazer a mesma coisa, selecionar desse lado e adicionar uma máscara, porque assim você vai ficar só com a estampa. Esse aqui é o ponto, tá? Nessas duas camisetas na parte de baixo, você vai fazer o contrário. Você vai selecionar a camiseta ao invés da estampa. Desse lado, vai fazer a mesma coisa,
aqui também. Agora sim você tem tudo separado. E esse aqui é o ponto. A estampa que vai nessa camiseta aqui é essa aqui. Você vai arrastar aqui para cima dessa pasta, dá um Ctrl T, pode arrastar mais ou menos assim, para deixar ela só na metade. E muda aqui o modo de mesclagem para Multiply. Adiciona isso aqui em Clipping Mask para desaparecer aquela pontinha que estava daquele lado e faz a mesma coisa com essa estampa aqui. Arrasta para lá, joga para cima da pasta, dá um Ctrl T e redimensiona aqui num tamanho que fique parecido com a outra estampa, porque ela vai ficar nessa metade aqui. Adiciona em Clipping Mask, muda o modo de mesclagem para Multiply e aqui você tem uma segunda estampa semelhante, tá vendo? Essa daqui é a ideia. Dá para você usar isso aqui sem essa parte da camiseta, só com essa parte da modelo, sem problema nenhum, até fica interessante. Vamos ver como é que vai ficar essa estrutura, dependendo a gente usa a modelo dessa forma aqui. Mas por enquanto vamos seguir com a ideia para a gente ver como é que vai ficar. Essas duas camisetas podem subir, que elas podem ficar lá atrás. E agora na parte de baixo a gente vai colocar os nossos textos. Para esse design eu separei 3 fontes. Akira Expanded, que é essa aqui de cima, Prevalente, que é essa daqui do meio, e essa terceira que é a Black Range. Agrupa tudo e renomeia a pasta para texto. A chamada desse design vai ser Expresse seu estilo e um subtítulo: Camisetas exclusivas para pessoas exclusivas. É um pouco clichê, mas é interessante. A disposição vai ser mais ou menos essa daqui, tá? A gente pode exagerar um pouco mais aqui, chamando bastante atenção para esse título. Pode deixar mais ou menos aqui. Camisetas exclusivas para pessoas exclusivas também pode ficar mais ali. Se você quiser, pode mudar aqui camisetas personalizadas. Vamos colocar assim, personalizadas para pessoas exclusivas, porque a ideia é a personalização da camiseta com o que você quiser. Inclusive, se você quiser, pode mudar aqui a estampa, tirar essa camiseta e colocar uma estampa tipo o seu rosto, por exemplo, e colocar o seu rosto impresso na camiseta, para dar a ideia justamente de personalizado com o que você quiser. Fora isso, a gente ainda vai ter aqui embaixo o site www.q28a.com e esse site vai ficar um pouco menor, pode ser aqui no 21, porque a ideia é chamar bastante atenção e deixar a pessoa um pouco curiosa. Deixar todos os textos centralizados com a página. Essas imagens a gente pode puxá-las mais para cima, não tem problema, porque o foco está nessa parte aqui das estampas. A gente tem que fazer esses ajustes para ter mais espaço na parte de baixo também. Estrutura pronta, agora começa o nosso trabalho de profissional. Para esse design, eu vou usar as cores do quadrante, as cores principais. Então, basicamente, nós teremos aqui 4 cores. O roxo, pode ser um roxo mais escuro para a gente poder usar no fundo. Uma cor de acento, que vai ser o verde. Esse aqui é o código hexadecimal se você quiser copiar. O magenta, um tom de magenta mais avermelhado, não tão rosa assim, tem que ser mais avermelhado aqui. Quase um tom de tutti-frutti ou melancia ou alguma coisa assim. E, obviamente, o branco, para a gente ter uma cor neutra. Basicamente são essas 4 cores que a gente vai usar. Agrupa tudo, cores. No fundo, adiciona o roxo, porque a gente vai trabalhar com a cor mais escura e mais fria no fundo. A palavra expresse a gente vai usar no rosa, o seu estilo a gente vai usar no verde e o resto dos textos no branco, porque a gente vai chamar bastante atenção aqui para essa parte do título. Essa imagem da modelo, a gente precisa tratar essa parte aqui que tá aparecendo ela, né? Mas, sinceramente, eu tô gostando dessa imagem completa, sem essa ideia que eu tava pensando aqui. A ideia inicial era justamente fazer esse corte para a gente ter um fundo dividido aqui também, mais ou menos assim. E aí esse fundo seria de uma cor, do outro lado seria de outra cor. Mas não tô gostando dessa ideia. Então vamos usar essa imagem por completa, sem as máscaras. Dessa forma aqui. Pega a modelo, joga ela lá para cima, para encostar o rosto dela lá na parte de cima e a gente não perder aquela parte ali, não ter que estar resolvendo esse problema. Essa estampa aqui é o seguinte, a gente vai ter que juntar as duas. Vamos fazer diferente. Essas duas estampas aqui vão sair, porque elas já estão aqui nessas duas camisetas que estão atrás. Aqui a gente vai fazer um esquema para mostrar aquela ideia da camiseta personalizada, que é o seguinte. Eu vou arrastar para cá uma imagem que não é todo mundo que vai lembrar. Quem lembrar, comenta aqui que eu quero saber que você é do quadrante raiz, que é o Alien Chucro, o selo do Alien Chucro. Vai ficar bem aqui. Esse aqui, meu amigo, quem lembrar merece um prêmio.
Vamos deixar bem centralizado aqui, mudar o modo de mesclagem para Multiply, para ele ficar bem ali centralizado. Para ficar mais realista e deixar isso aqui mais interessante, não vai ficar perfeito, mas vai ficar interessante. Dá um Ctrl T, clica aqui no Warp Mode e dá uma distorcida aqui em alguns desses pontos. Pode inclusive mudar aqui o grid para 5x5. E aí você faz alguns ajustes aqui, ó, em algumas pontas, puxando umas para dentro, outras para fora, dando essa ideia de que está distorcido, justamente para dar essa ideia de balanço, ou melhor, de dobra, dar essa textura para a camiseta. Assim fica mais interessante. Pode inclusive mudar o modo de mesclagem aqui para uns 70%, 80% para dar uma suavizada naquele contraste. O título a gente vai subir para cortar essa parte da perna dela, propositalmente também. Essas duas camisetas também vão subir, pode ficar mais ou menos aqui. Essa camiseta a gente pode girar ela um pouquinho para lá, diminuir, colocar mais ou menos aqui nessa posição. Essa daqui vai fazer a mesma coisa, só que agora o contrário. Pode também diminuir um pouco, pode até diminuir um pouco mais para parecer que essa daqui está mais para trás ainda. Até porque a gente vai colocar um detalhezinho muito importante nessas camisetas ali atrás. E eu acredito que você já sabe. Seleciona a camiseta, vem em filtro, blur, Gaussian Blur e coloca aqui no Radius uns 2 ou 3 pixels para deixar desfocado e ficar o foco aqui na parte da modelo, tá? Isso aqui vai dar um charme muito interessante para esse design. Já no caso da modelo, você vai selecionar a máscara da modelo, essa daqui, não do grupo, vai pegar um pincel sem dureza e vai pincelar aqui para tirar aquele recorte horroroso ali. Olha que já está tomando forma isso aqui. Esse subtítulo pode subir um pouquinho mais, deixar mais ou menos aqui. Se você quiser adicionar o logo, você vai ter que diminuir essa imagem, puxar isso mais para cima e deixar um espaço livre aqui embaixo. Mas isso fica a seu critério. Eu não vou colocar, porque já tem o site aqui e eu quero que o foco seja no site. Passando para o fundo, a gente vai adicionar um gradiente, radial, reverse e detail. Muda a escala para ficar só lá nas beiradinhas, como eu já expliquei várias vezes em vários tutoriais, e dá um OK. Pega uma elipse, cria uma elipse branca, um círculo branco, vem em filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e aumenta o raio até virar um gradiente. Por que a gente não usa um gradiente branco ali no fundo? Porque no caso do gradiente, a gente ainda não tem controle da posição do centro desse gradiente radial. Então é por isso que a gente cria um gradiente dessa forma, no caso do branco, tá? Desse brilho. Se fosse o escuro, não tem problema, a gente precisa que fique centralizado. Só por isso. Posiciona essa elipse. Se você quiser deixar ela bem centralizada, você pode. Se não, você põe ela aqui nessa região atrás da modelo e das camisetas também. Essas duas camisetas que estão atrás precisam de alguns ajustes de iluminação, porque elas estão gritando ali. O que você vai fazer? Vai criar uma nova camada, também em Clipping Mask, com um pincel no preto, bem grande. Você vai dar algumas pinceladas aqui nas laterais, sem exagero para não ficar grosseiro, tá? Tem que ficar o mais natural possível. É essa naturalidade que vai deixar o seu design com um aspecto mais profissional. É mais ou menos assim, ainda assim tá grosseiro. Muda isso aqui para Multiply e a opacidade para uns 70% mais ou menos, porque é só um detalhezinho, tá vendo? Se você tira, fica com um aspecto amador. Se você coloca, dá uma impressão de que tem uma iluminação, que isso foi tratado ali. Tem um jeito mais profissional de fazer isso, mas demanda tempo. Faz a mesma coisa na camiseta ao lado. Adiciona uma nova camada em Clipping Mask, dá algumas pinceladas ali nessa lateral. No centro não precisa porque está vindo o brilho de fora. E perfeito. Agora sim nós temos um aspecto mais interessante para essas camisetas. Essas estampas que a gente usou aqui não vai ser perdida, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar isso aqui para trás, pode ser aqui nessa lateral, só que vai jogar isso aqui lá no background, como se isso aqui fosse uma indicação de que é algo personalizado. A mesma coisa com a outra que estava na lateral. Joga isso aqui lá para baixo e arrasta isso para cá. Não precisa ficar muito grande, mas também não deixa muito pequeno, porque precisa ficar visível isso, tá? Então deixa ali num ponto que você acha que é interessante. Muda a opacidade dessas duas camadas até você encontrar um ponto que fique interessante. Pode ser aqui num 3 ou num 4. Sinceramente, vamos tentar de uma outra forma aqui. Vamos aumentar isso, deixar isso bem grande para criar uma espécie de textura ali atrás, bem nessa lateral aqui. E a outra, a mesma coisa. Não exagera no tamanho, porque senão vai ficar feio. Dessa forma aqui ficou interessante.
Ela criou um aspecto de textura, mas sem estragar o design. Agora a gente precisa trabalhar os textos. Nesses textos aqui, a gente vai dar aquele toquinho que você já sabe, se você acompanha o canal, que eu adoro de fazer em algumas situações. Você vai dar um Ctrl T em todos eles, segurar a tecla Ctrl, Alt e Shift. Vai clicar nesse ponto central aqui, ou nesse aqui, não importa, e vai dar aquela guinada aqui, vai dar aquela inclinadinha bem de leve para dar uma personalidade mais interessante para esse design. Nesse caso aqui, fica muito interessante porque é um design mais descolado. Essa camiseta aqui pode subir um pouquinho mais para não ficar atrapalhando. Pode deixar mais ou menos aqui nessa posição. Se você quiser, pode pôr ela lá em cima, mas não está tão interessante. Outra coisa que você também poderia fazer nesse caso aqui da camiseta é jogar isso aqui para frente. Isso aqui é só um teste, tá? Só um teste. Jogar isso aqui para frente, deixar ela grandona, dessa forma aqui, mas aí você vai ter que ter um trabalho aí, tomar bastante cuidado, porque isso aqui para ficar na frente vai ter que ficar com um desfoque mais agressivo, mais ou menos assim, e aí você começa a poluir o seu design, criando aquele aspecto que todo mundo faz no design de açaí, colocando as frutinhas nos cantos. Então tem que tomar cuidado com isso. Posiciona aqui numa região que fique interessante, não precisa ficar 100% aparecendo, como eu já falei, tá? Não se preocupa com isso. Se estiver te incomodando, tira essa camiseta, puxa essa modelo aqui para cá, incluindo a estampa, puxa ela para cá mais ou menos, pega essa camiseta, arrasta para cá e aumenta. Pode inclusive colocar essa daqui aqui e puxar essa outra para lá na parte de trás também. É uma opção, dá para você fazer isso sem problema nenhum, inclusive fica muito interessante. Basta só você organizar isso aqui de uma forma um pouquinho mais profissional. Como? Puxa essa modelo aqui mais ou menos nesse ponto que vai estar o ponto da proporção áurea, pode aumentar um pouco mais porque ela é o destaque desse design, não se importa em deixá-la bem grande. Essa camiseta pode ficar exatamente aqui onde ela está, pode rotacionar um pouco mais, deixar aqui. A outra de baixo, dá um Ctrl T, rotaciona ela mais ou menos assim, como se ela tivesse vindo de trás, tá vendo? Tá tudo subindo aqui, o Express Seu Estilo também tá subindo, tá tudo indicando aqui para essa modelo. Esse aqui é o ponto, tá? Pode deixar mais ou menos aqui. E agora você pode aumentar esse Gaussian Blur para uns 4, para dar a impressão de que ele tá ainda mais afastado. Essa sombra que a gente colocou aqui, ela não vai poder estar aqui, tá? Ela vai ter que mudar para o outro lado. Então na mesma camada, você vai dar algumas pinceladas ali naquela região lateral. Muda aqui a opacidade do pincel para uns 30% e pinta a parte de dentro também, dessa forma. Pode dar mais uns toques aqui nas laterais, porque a gente vai tirar um pouco da opacidade disso aqui. Muda então a opacidade para 50%, 50% ficou pouco, 70% e muda o modo de mesclagem para Multiply. Você vai fazer a mesma coisa com essa camiseta aqui, só que agora só na lateral. Inclusive você pode só mudar a opacidade aqui para 0 e puxar para ver onde é que está aquilo que a gente fez anteriormente. Mais ou menos assim. Perfeito. Agora sim a gente tem um fluxo muito mais interessante. Se você não sabe o que é fluxo, nunca ouviu falar disso e obviamente nunca deve ter ouvido, a não ser aqui no canal, porque ninguém fala sobre isso, eu ensino no meu curso Designer de Outra Dimensão. Tem uma aula especificamente sobre fluxo óptico aplicado ao design. Agora, essas texturas que a gente criou aqui atrás com as estampas, pode fazer o seguinte, ó, pode duplicar mais uma dessa daqui, arrastar para lá para ela criar como se fosse essa faixa aqui de imagens de personalização. Não tem problema que são iguais, tá? Não faz a menor diferença, porque isso aqui ele vai ficar ali. Inclusive pode diminuir isso aqui, deixar só uma faixinha para ficar mais interessante. Se quiser, vem filtro, blur, Gaussian Blur e deixa aqui com uns 2 pixels de raio nessas texturas, para também não ficar aquela linha chapada reta ali horrorosa, tá? Então duplica aqui essas bolinhas segurando a tecla Alt. Agora, na frente dessas estampas aqui que a gente colocou no fundo, você vai arrastar a textura que tá na pasta que você baixou. Essa textura aqui, ela tem um aspecto de trama de tecido e é por isso que eu escolhi ela, porque a gente está falando de camiseta, nada mais justo do que escolher algo que represente uma trama de tecido. Muda o modo de mesclagem para Multiply, a opacidade para uns 70%, para não ficar grosseiro, apesar de ter ficado.
pode arrastar isso aqui para baixo da elipse que brilha, tá? E muda o modo de mesclagem para 0, para 100% aqui. Essa elipse, muda o modo de mesclagem dela para Overlay, Ctrl J 2 vezes. Na terceira, você vai mudar para Screen, vai dar um Ctrl T e vai aumentar um pouquinho mais, porque assim a gente vai ter um aspecto mais interessante para esse design. Nessa palavra Express, vai clicar 2 vezes para abrir o Layer Style, vai adicionar um Inner Shadow no branco, pode ficar no normal mesmo, opacidade no máximo, ângulo de 90 graus, para criar esse toquinho na parte de cima, igual a gente fez no design passado. Aumenta aqui a distância para uns 2 pixels, e agora sim você pode diminuir a opacidade para uns 40%. Adiciona um Drop Shadow, esse Drop Shadow vai ficar no preto, no Multiply, com size pequeno, vou colocar aqui em 35 para a gente ver o que está acontecendo, ângulo de 90 graus, aumenta a distância, pode aumentar aqui até ficar interessante dessa forma aqui. Vou aumentar um pouco mais o size, bastante aqui para uns 80%, diminuir a opacidade para uns 70%, duplica. Esse segundo Drop Shadow, você vai diminuir o size e vai diminuir a distância também para ele ficar mais próximo. Não exagera para não ficar muito próximo. Diminui aqui a opacidade também para ficar no toque, pode ser aqui nos 40%, ficou perfeito. Dá um OK e você pode testar, clicando aqui no FX e jogando isso para cima do texto, para ver se vai ficar interessante nas demais. Esse site aqui a gente precisa chamar atenção para ele, muda a cor para esse verde brilhante que a gente tem aqui, que assim a gente tem outro ponto de foco ali também. Último detalhe, antes da gente passar para a pós-produção, adiciona uma nova camada em Clipping Mask sobre a palavra Express. Com um pincelão bem grandão, na opacidade em 100%, você vai dar aqui algumas pinceladas nessa parte de baixo, pode aumentar aqui dessa forma para ficar mais escuro essa parte aqui. Muda o modo de mesclagem para Multiply e diminui a opacidade para 70% para ficar só um detalhezinho, tá vendo? Esse aqui é o detalhe que eu queria. Agora, Ctrl Alt Shift E, vem em filtro, Camera Raw Filter. Na temperatura, vamos aumentar um pouquinho mais para deixar isso mais interessante, aproximar, deixar mais quente. Dá um toquinho no contraste, tira um pouquinho do Highlights para diminuir um pouco esse branco que está estourado aqui. Dá um toquinho aqui no Clarity, para a gente ter um pouco mais de clareza nesse design. E aqui em Detail, você vai aumentar um pouquinho o Sharpen. Dá um OK e olha só a diferença que faz esse pequeno toque de pós-produção. Como eu sempre falo, dá para fazer mais coisas nesse design, com certeza. Mas essa daqui é a base para você conseguir construir qualquer design que você quiser, usando esses detalhes, essas técnicas, esses macetes que eu te ensinei aqui. Me fala aí o que você achou. Qual design que você mais tem dificuldade em ter ideias na hora de criar? Comenta aqui que eu vou te ajudar. Se você está começando agora no design e ainda está tendo dificuldade em saber como fazer isso, eu vou te contar o que eu faria se estivesse começando no design hoje, nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é viciado em usar Montserrat. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.